Palavras do William, mais um atleta que teve uma alteração tática no Cruzeiro, né? Sabemos disso, com esse esquema que está sendo implementado pelo técnico Nicolás Larcamón. E aí, Cirilo, ele é um jogador também que teve pelo menos uma segurança neste início de ano. Porque falamos muito do lado do Marlon, que ainda não teve ali a renovação, mas está para acontecer essa conversa entre a diretoria do Cruzeiro com quem cuida da carreira do atleta. Mas no caso do William, ele teve a renovação até 2026 e é uma segurança para o William, é uma segurança para o Cruzeiro. E vamos falar a verdade aqui, né, gente? Teve sondagem, sim. Teve time querendo levar o William. O Corinthians foi um deles, querendo levar o William pela bola que ele jogou no início da temporada passada, tendo aquele cuidado especial, né, para não se lesionar. Mas aí, na metade do ano para frente, o William que chamou a atenção desse lado direito do Cruzeiro. Cirilo? Curiosamente, daqui a pouquinho vamos falar do Guará BMG e vamos analisar justamente os laterais da seleção. E o William esteve nessa seleção, né? Verdade. Do Guará BMG com o desempenho da última temporada. Mas, Alexandre Simões, vamos falar um pouquinho sobre esse Cruzeiro. Como é que tem funcionado esse lado direito do Cruzeiro na sua visão? Você faria algum tipo de alteração pensando no clássico, nesse novo modo de William e Marlon jogar? A gente tem falado muito do Marlon, né, como disse o Pansieri, mas é importante a gente falar do William dessa temporada também, Alexandre. Ô Cirilo, o lado direito do Cruzeiro, para falar, são só 2 jogos, né, é um universo muito pequeno, mas para falar a verdade ainda não tem funcionado, né? Nem contra o Vila, muito menos contra o Atlético, sendo que ainda tem uma questão que não pode ser descartada, que no segundo tempo contra o Atlético lá na Arena do Jacaré, né, o Pansieri, o Atlético explorou demais esse lado direito do Cruzeiro. E o Cruzeiro ficou completamente perdido na marcação dos jogadores do Atlético. Então, quer dizer, ainda não funcionou, é um início de trabalho, uma mudança radical no sistema de jogo, com jogadores importantes tendo funções muito diferentes das que tiveram em 2023, e a gente pode destacar das peças fundamentais que o Cruzeiro teve em 2023, desculpe, o Bruno Rodrigues saiu. Né? O Rafael Cabral não tem como mudar, né? Porque ele é goleiro. O Matheus Pereira tem uma ação muito parecida com a que teve naqueles 6 jogos finais do Seabra e do Autuori, mas o William e Marlon, né, que foram destaques do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, tanto que chamaram a atenção de outros clubes. O Pansieri trouxe aí o William querendo o Corinthians e o Marlon foi pretendido por quem? São Paulo, Grêmio, Internacional, né, a turma querendo contratar. Os 2 laterais do Cruzeiro tiveram mudanças significativas em relação ao que eles faziam em 2023. Eu acho que isso é uma situação que é início de trabalho, tá? Mas isso ainda não encaixou e talvez esteja provocando toda essa insegurança no time do Cruzeiro, porque peças importantes... E tem a questão do Lucas Silva também, né? É um jogador de muita qualidade, né? O Lucas Silva, ele tem um passe, principalmente longo, muito apurado, tem facilidade para chutar gol, e ele tá jogando muito recuado, e não é uma função que ele saiba fazer com a mesma eficiência de quando ele joga de segundo ou até terceiro volante. Então eu acho que esses ajustes aí ainda não aconteceram no time do Cruzeiro. Quais ajustes, Natália Fiuza, são necessários para você, na sua opinião, nesse novo Cruzeiro que está indo para a sua 3ª partida na temporada? Cirilo, falando do que o Cruzeiro tem como possibilidade para jogar, né? Porque eu acho que o Cruzeiro ainda precisa de reforço na sua defesa, acho que o Cruzeiro precisa de mais atacantes, o Cruzeiro tem pouquíssimas opções, por exemplo, de velocidade para o seu ataque, né? Basicamente é só o Arthur Gomes e até o Gasolina chegou a ser usado lá em Nova Lima contra o Vila Nova como um ponta pela esquerda, até invertido de lado. Mas falando do que o Cruzeiro tem jogado, tem utilizado, precisa de um ajuste de marcação do lado direito, como o Simões falou. O William tem atuado como um ala, mas como ele tem menos responsabilidade de voltar para marcar, é um lado que tem ficado muito exposto aos adversários, até porque quando a gente fala de encaixe de marcação, a gente não fala só do jogador que ocupa aquela função, mas também passa pelos jogadores que estão no meio-campo, e o meio-campo do Cruzeiro ainda está desajustado.
O Robert ainda não entendeu qual, de fato, é a postura dele dentro do campo, qual que é a função dele. Ele recompõe ali pelo lado direito, ele é um meia mais pelo lado direito, né, Simões? Mas ele não tem conseguido ajudar a fechar espaços quando o Cruzeiro perde a bola. Por isso também uma exposição daquele lado. Precisa entender qual vai ser, de fato, a utilização do Marlon no restante da temporada, se ele vai seguir sendo usado como um terceiro homem na defesa para a saída de bola e ficando mais preso, sem a liberdade de apoiar no campo ofensivo, que é, para mim, o que ele faz de melhor, é o seu diferencial. Eu acho que ajustar as duas laterais, ajustar a marcação pelo lado direito, eu acho que esse meio-campo do Cruzeiro, quando tiver à disposição o próprio Romero, talvez o Ramiro, talvez o Robert acabe perdendo espaço, e acho que o Cruzeiro precisa de um meio-campista com mais possibilidade de marcação, de fechar espaço, de recompor, principalmente se o William continuar sendo utilizado como um ala. Então, são circunstâncias que o Cruzeiro precisa ajustar e precisa definir a sua zaga, né? Se com 2 homens ou com 3 homens, mas quais são esses defensores? Porque todo bom time começa por uma boa defesa. Siga, Pansieri. Eu tenho uma impressão que quando o Cruzeiro contratar esse defensor pelo lado esquerdo, eu não vou falar mais zagueiro não, tá, Cirilo? Porque realmente o Marlon não é zagueiro. Vou falar esse defensor pelo lado esquerdo, tá? Se o Cruzeiro contratar, ele vai avançar o Marlon. Eu tenho essa ideia. Mas você acha que ainda jogando com 3 homens na defesa? Tipo, chega um jogador, chega a Nath Fiuza para a esquerda, adianta o Marlon, entendeu? Aí o Marlon, tanto o Marlon como o William, se você tem uma configuração, né, Simões? Vamos imaginar aqui de 5 homens na defesa, com 3 zagueiros e os 2 laterais sendo utilizados. Os 2 laterais, se você tem 3 zagueiros, os 2 laterais podem efetivamente trabalhar como alas, do meio de campo para frente. Só que aí você vai ter que tirar alguém do time. Você vai tirar um atacante, você vai tirar um meio-campista. Eu acho que pelas dificuldades que o Cruzeiro tem, sempre ter um meio-campo mais povoado é melhor. Tanto para o Cruzeiro ter liberdade com a bola para o Matheus Pereira e para o Lucas Silva avançarem sem se preocupar demais com a marcação, porque eles fazem melhor pensar o jogo, não é recompor. Então, eu sempre prefiro um meio-campo do Cruzeiro mais povoado, com 2 volantes de mais marcação, de mais pegada, e Lucas Silva e Matheus Pereira com liberdade. Lá na frente, o homem de referência, obviamente, sempre vai ter, que é o Dineno, mas então vai trabalhar só com um ponta por um lado, como tem sido agora, só o Arthur Gomes na esquerda. Agora, fica essa questão, vai voltar com 2 zagueiros e 2 laterais efetivamente para você jogar com 3 atacantes? O Larcamon já falou dessa possibilidade também. Mas se você tiver 3 zagueiros, aí o Marlon e o William podem jogar como alas e aparecer ainda mais no campo ofensivo. E aí, Simões? Realmente, até porque, se a gente for pensar, né, o Cruzeiro tem... Seria mais pro lado esquerdo. O Arthur Gomes gosta mais de jogar pelo lado esquerdo, né? Sim. Porque se o Cruzeiro tendo um atacante de lado de campo pela direita, o Japa, por exemplo, né, é um cara que pode fazer uma dobra com o Marlon. Inclusive, o Japa jogou muito tempo de lateral esquerdo na base, não foi isso? Já jogou. Até no profissional chegou a jogar. No mas eu acho que clássico, inclusive, quando eles tiram o Kaique, ele entra na lateral. Eu acho que numa daquelas decisões também, o Kaique já estava no time principal, acho que o Japa jogou de lateral esquerdo, né? Já então, fez quer dizer, função. é uma função... É isso, eu acho que assim, é um início de trabalho, o Larcamon tem boas ideias, né? Se não tivesse, não teria conseguido os bons trabalhos que ele conseguiu em tão pouco tempo, mas é uma questão de encaixe, tá? É uma questão de encaixe, e aí o grande desafio dele é justamente esse. Logo no início do trabalho, ele ter pela frente um clássico que vale tanto do ponto de vista histórico, e diante de um adversário que já vem de um trabalho do ano passado e que tem um time tecnicamente muito superior ao dele. O clima entre Cruzeiro e Souza tá bem legal nas redes sociais, Cirilo. Souza é o adversário do Cruzeiro. Souza não é o volante. Não, nem aquele atacante, né? Nem o atacante. Aquele. Aquele centroavante era bom, cara. Teve um bom centroavante. Teve vários Souza, não teve? De volante teve 2. Teve um centroavantão meio bonecão de Olinda, não teve? Teve. Caveirão. Souza Caveirão, tá dizendo Paulo Azeredo aqui. Mas eu tô falando do Cruzeiro, gente. O meia, foi de São Paulo, pô. Não, teve o que jogou no São Paulo. E teve o volante. Teve o chamava de Ferruginha. Teve o outro um também. Volante e um meia. Meia barra, às vezes lateral também. Não, teve 2 Souzas meia e um volante.
Não, Tem um Souza Meia que jogou no Atlético do Paraná, jogou no Galo aqui, naquele time do Geninho de 2002. Aí você tá forçando muito jogou minha no memória, Corinthians. Alexandre. Isso aí. Depois teve um Souza que jogou no Cruzeiro aqui em 2012, mas antes fez história com a camisa do São Paulo. Exatamente. Jogou no Grêmio também em 2009. Esse é o segundo Souza Meia. Até virou comentarista agora aí. E tem um Souza Isso. volante, que é um que jogou no Cruzeiro em 2013. Isso. Sim. Inclusive aquele famoso jogo do Maracanã, da última rodada, em que o Flamengo teria escalado o André Santos irregular, esse Souza foi o que fez o gol do Cruzeiro. Sim. E tem o Souza Caveirão, centroavante, revelado no Vasco, que fazia dupla com o Léo Lima, né? Aham. Que é o centroavante, que fez história com a camisa do Goiás. Essa principalmente. viagem toda é porque o Cruzeiro vai pegar o Souza na Copa do Brasil. Exatamente. E aí, só para contar que nas redes sociais está bem legal, porque o Cruzeiro também responde, né, com muito carinho a turma lá do Souza, e eles colocaram assim: nas últimas 24 horas, mais de 1.000 seguidores da Nação Celeste colaram aqui no Papai Dino. Com muita educação e carinho, nosso sincero agradecimento. E aí a gente está produzindo também um material muito legal para entrevistar o presidente do clube, o treinador, enfim, trazer como está a expectativa deles para receber o Cruzeiro nessa primeira fase da Copa do Brasil. E é uma primeira fase muito democrática e esses confrontos são legais mesmo. Estaremos lá com certeza no estádio para acompanhar tudo de perto. Cirilo, eu prometi essa informação. O Cruzeiro está à procura de um técnico para o Fernando Seabra. Fernando Seabra, que já se despediu de todo mundo, vai ser anunciado aí, quem sabe pelo Bragantino, quer estar próximo à família, também quer ver essa questão do projeto do Bragantino. E aí, no Cruzeiro tem o Pedro Martins, que é o profissional que trata do futebol, né, que tem aí a direção do futebol nas mãos, e o Paulo Autuori, né, também tendo aí uma missão importante na busca desse treinador para a base do clube, né? Um treinador também já tem aí, vamos colocar assim, um lastro que o Cruzeiro quer que seja explorado, de quê? De um trabalho mais ou menos parecido com o do Fernando Seabra. Cada profissional tem a sua particularidade, mas um treinador que tem essa forma moderna, que gosta de tirar do jogador mais do que uma posição. Foram características do Fernando Seabra, características que deram muito certo, né? Quando a gente fala no primeiro tempo de japa, lateral, volante, meia, primeiro volante, segundo volante. Revelando atletas e tendo conquistas esportivas também. Pansieri volta já já com mais do Cruzeiro.